Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Quebra a Banca Contabilidade, dando sequência à nossa prova da Cefaz Amazonas, prova para auditor fiscal de tributos estaduais, de segunda a sexta-feira, às 9 horas, vídeo novo resolvendo essa prova. E quando acabar essa prova, a gente vai dar continuidade com mais uma outra prova, por enquanto da FGV, devido aos próximos concursos importantes da área fiscal e área de controle que vão acontecer dessa maravilhosa banca. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir e de comentar se você tem sugestões, porque todos os sábados, também nesse horário de 9 horas, saem os vídeos sugestões, sábado com sugestões, a nova playlist que eu estou fazendo. Em vez de quebrar a banca, vocês vão quebrar o professor com as suas sugestões de questões que vocês queiram tirar dúvidas, de questões que vocês achem que sejam interessantes. Então, vamos lá, se inscreve e vamos acompanhar o nosso canal. Claro, se vocês gostarem do conteúdo. Então vamos lá, hoje a gente vai resolver duas questões. Essa primeira questão aqui, questão 10 dessa prova para auditor fiscal de tributos estaduais, prova sobre o CPC 46, que é o CPC que fala sobre mensuração a valor justo. É um CPC muito importante. Por quê? Porque essa mensuração de valor justo, ela é requerida por vários outros CPCs, como, por exemplo, propriedade para investimento, que ele diz que o dono, né, CPC 28, ele diz que o dono dessa propriedade, a entidade, pode escolher se ela vai mensurar valor de custo ou a valor justo para todas as propriedades de investimento. Instrumentos financeiros, CPC 48, que vai dizer que alguns determinados instrumentos financeiros podem ser, por exemplo, mantido para venda, pode ser mensurado a valor justo por meio do resultado, ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Por exemplo, também CPC 07, CPC de subvenções, que no seu item 23 também vai dizer que um ativo não monetário deve ser reconhecido a valor justo quando subvencionado pelo governo. E, inclusive, é o tema da nossa próxima questão. Então, é um CPC muito importante. A cobrança dele costuma ser bem teórica. A FGV tem alguns pontos que ela gosta de cobrar. Essa questão em particular é uma questão bem tranquila, porque ela vai trazer um ponto que não é de difícil entendimento. Mas antes da gente entrar na resolução da questão propriamente dita, vamos relembrar um pouquinho o que é o valor justo. O valor justo, ele é um valor de mercado. O que eu quero dizer com isso? Ele é um valor que não é específico da entidade. É um valor de mercado. Quando o contabilista, o contador da entidade vai mensurar a valor justo os seus ativos ou passivos, ele vai olhar para o mercado, ele vai procurar no mercado algumas indicações, alguns dados que podem ser observáveis ou podem ser não observáveis, a fim de descobrir esse valor justo. Essa tarefa, para alguns ativos e passivos, são fáceis. Por exemplo, commodities. Commodities é a coisa mais fácil do mundo. Ele vai entrar lá no site da Bolsa, no site da B3 e vai descobrir o valor na hora. Mas para outros ativos é complicado. Por exemplo, uma empresa que faz uma empresa bélica que faz uma arma bélica que só ela faz, por exemplo. É muito difícil descobrir o valor de mercado. Então esse CPC acaba sendo um CPC um pouco mais complexo, um pouco mais volumoso do que parece ser, porque ele vai dar várias diretrizes para esse contabilista conseguir chegar nesse valor justo, que é uma tarefa complicada, uma tarefa complexa. Então, algumas perguntas esse CPC vai descobrir, ele vai responder. Ele vai responder, por exemplo, como descobrir esse valor justo. Ele vai me responder onde olhar, onde procurar. Ele vai me responder como divulgar. E etc. Ele vai dar várias respostas aí para o contador na hora que ele tiver que fazer essa mensuração na entidade dele. Lembrando, tá, que esse CPC, ele inclusive vai dizer que ele não se aplica a mensurações de valor realizável líquido. Por exemplo, o CPC 16, CPC de estoque, ele vai dizer que o valor do estoque é o menor entre o custo e o valor realizável líquido. Só que esse valor realizável líquido,
ele é um valor específico da entidade. Então, o CPC 46 não se aplica, porque o CPC 46, ele quer descobrir um valor de mercado, que é um valor não específico. Então, tem alguns temas que a FGV gosta de cobrar. E um deles é esse aqui. Qual é o mercado que a empresa vai ter que olhar para poder descobrir os dados observáveis e até alguns não observáveis para esse ativo ou passivo? Tá? Então, lembrando, só falando aqui a definição, né? O valor justo é essa transação não forçada para vender ativo ou transferir passivo em condições normais, em condições correntes do mercado, ou seja, não é entre empresas interdependentes, não é entre conglomerados, unidades econômicas, é entre participantes comuns do mercado. Isso é uma coisa importante de entender. O valor justo não pode estar viesado, ele tem que ser justo, ele tem que estar num critério ali corrente do mercado. Então vão ter dois mercados que a empresa vai olhar. Tem o mercado principal, e na ausência, e isso é uma coisa subsidiária, na ausência, para onde que esse contador vai olhar na hora de adquirir as informações? Ele vai olhar para o mercado mais vantajoso para a empresa. Isso aqui é o que foi cobrado pela FGV nessa questão. Isso tá, se eu não me engano, tá no item 16 do CPC 46. Item 16 do CPC 46. Então, para responder essa questão, você precisava saber isso. Fiz essa pequena revisada no que é o valor justo. Eu vejo esse CPC como muito importante. Ele é bem cobrado pela FGV. É fácil esquecer esses detalhes. Tem outros detalhes também complicados nesse CPC. Então, é um CPC que vale a pena ler, reler, fazer questões, ver o que a FGV gosta de cobrar desse CPC. Então, a resposta é aqui, letra C, o mercado mais vantajoso para o ativo. Beleza? Questão aí relativamente tranquila, porque é fácil lembrar isso. Ou no mercado principal, ou na ausência, subsidiariamente, o mercado mais vantajoso. Maravilha. Então, vamos também agora para a questão número 11, questão sobre CPC 07, subvenções. Um CPC curto, mas que é um pouco complexo. Ele é pequeno, ele tem poucas páginas, mas ele é um pouco chato de trabalhar, um pouco complexo. Ele tem várias diretrizes ali que você precisa entender. Então, antes da gente ir para a questão, vamos também fazer uma pequena revisão do que é uma subvenção. Então, a subvenção, ela pode ser de 3 tipos. Né? Inclusive, o CPC vai dizer isso. Né? Ela pode ser, não nessas palavras, tá? Mas ele vai dizer mais ou menos isso. Creditício. Ele pode ser tributário. Ou ele pode ser financeiro. Com poucas palavras, o creditício é o empréstimo subsidiado. Inclusive, tem uma questão da FGV muito boa sobre essa subvenção creditícia, que ela envolve também conhecimentos do ajuste a valor presente, CPC 12, se eu não me engano. Pode ser tributário, e aí a gente está falando de uma isenção, ou uma redução de base de cálculo, um incentivo fiscal. Ou pode ser financeiro, que aí a gente está falando de dinheiro na lata, dinheiro, um ativo não monetário, por exemplo, também na lata, direto ali para a entidade que recebe. Beleza? Então esse CPC vai dar todas as diretrizes para a gente reconhecer essas subvenções. E a primeira coisa muito importante que você deve saber é que tem alguns requisitos. A empresa não vai poder reconhecer uma subvenção se não cumprir os requisitos. E esses requisitos são, primeiro, a entidade tem que ter certeza que ela vai conseguir cumprir. A entidade vai cumprir as condições. Normalmente,
Normalmente, o governo dá uma subvenção, dá um ativo, dá um dinheiro, dá uma isenção, dá alguma coisa, com uma condição. Ó, eu vou te dar esse terreno desde que você construa uma fábrica. Eu vou te dar esse dinheiro desde que você empregue, sei lá o quê, uma categoria especial de trabalhadores. Então, normalmente, ela vai dar condições. Então, para a empresa poder reconhecer essa subvenção, ela tem que ter certeza de que ela vai cumprir essas condições. E a segunda, ela tem que ter certeza de que a subvenção será de fato recebida. São os dois requisitos principais aí para ela poder reconhecer. E quando ela reconhece essa subvenção, ela vai aparecer no balanço patrimonial. E o meu CPC 07 vai dar as diretrizes de como ela pode aparecer no balanço patrimonial. E ela vai dar duas opções. Cara, isso aqui é importante de você saber, não pode esquecer. Tem duas maneiras de você reconhecer no balanço patrimonial subvenção. Duas. Ela vai te dar duas opções. Isso está nos itens 24. Eu recomendo fortemente que vocês entrem no site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, baixe o documento, os pronunciamentos, e tenha lá o documento mesmo, o PDF desses pronunciamentos todos. Vá lá no item 24 a 28 e lê o que está escrito. No início é desconfortável, porque os CPCs têm uma linguagem um pouco mais complicada, mas depois vale muito a pena, até porque você está criando um bom material de revisão e você está pegando direto da fonte. Uma vez que você aprende a interpretar aquilo ali, seu percentual de acerto vai crescer exponencialmente. Bom, então ele vai dizer que tem duas opções. A primeira, ele vai dizer também uma coisa muito importante. A subvenção nunca vai direto para o PL. Nunca vai para o PL. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Ela não é reconhecida no PL. Inclusive o CPC vai dar alguns argumentos, né? Não é negócio entre sócios. Não é negócio entre sócios. Basicamente é isso. O que vai para o PL são os negócios entre os sócios. É o capital próprio da empresa. Isso daqui não é capital próprio, né? O governo está dando esse capital, essa subvenção. Então vamos lá, direto para o que interessa, que é o tema dessa questão. A questão vai perguntar, a subvenção governamental relacionada a um ativo não monetário, que é justamente o que diz esses itens 24 a 28, de como reconhecer esse ativo não monetário, mensurado ao valor justo, que é o que o CPC 07 diz, deve ser mensurado a valor justo, inclusive a subvenção, salvo se não tiver como conhecer esse valor justo, for de difícil mensuração. Aí pode ser pelo valor nominal, é uma exceção. Pode ser pelo valor nominal se o valor justo for de difícil mensuração, for basicamente muito difícil de conseguir essa mensuração. Como eu disse lá na outra questão, tem alguns ativos que realmente não dá para... É muito difícil conseguir mensurar valor justo. Mas, em regra, deve ser reconhecida valor justo. E ela vai ser apresentada no balanço patrimonial segundo essas regras aqui, que são duas opções. Ele pode ser reconhecido. Então, eu vou reconhecer aqui o meu ativo não monetário a valor justo. Aí agora vai vir as duas opções. Eu posso reconhecer esse crédito aqui no passivo, como uma receita diferida. E ao longo do tempo eu vou baixando essa receita diferida e reconhecendo a receita. Ao longo do tempo, como? Com base, normalmente, se ele é um ativo não monetário e é depreciável, com base nessa depreciação. Mas pode ser também com base nas despesas das condições. Por exemplo, vai ter que construir uma fábrica. E aí vai estar lá as despesas e com base nessas despesas você vai reconhecendo pro tempore, né? Conforme o tempo, essas receitas e vai baixando segundo o regime de competência. Ou eu posso reconhecer como uma redutora
do meu ativo. Então vai estar a crédito, né? Ativo a natureza dos ativos é devedora, vai estar como uma conta credora, reduzindo o meu valor do ativo. Inclusive, ele diz que pode ser que seja a zero. Chega a zero. Vamos dizer que o ativo vale 100 e a subvenção 100 também, vai zerar. Isso pode acontecer. O CPC deixa bem claro isso. Então, a resposta dessa questão é justamente essa. Aqui, se você bota como só redutor apenas, tá errado. Você bota só como receita diferida, tá errado. Porque, na verdade, são as duas opções. Se você bota como reserva de subvenção no PL, tá completamente errado, porque nunca vai pro PL. Beleza? E aqui ele vai dar essa opção, né? Receita diferida, que estaria certo no passivo, ou reserva, mas reserva não pode. Tá? Ele até depois, lá no final, se você não quiser pagar imposto de renda sobre essa subvenção, você pode separar depois que passa, depois que ele transitou pela DRE lá no resultado, nesse resultado que eu estou falando que vai pro tempore e vai conforme o tempo no regime de competência. Depois que passa por tudo isso, você pode separar numa reserva de lucro, que é uma reserva de incentivos fiscais. Porém, não é isso que ele está falando. Aqui ele está falando que você vai reconhecer direto como uma reserva, seria uma reserva de capital, por exemplo. Mas não pode ser assim. Então, a resposta é letra D. Você precisava saber que há essas duas opções de reconhecimento de subvenção. Então, a gente fica por aqui com o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte. Se não gostou, curte também. Brincadeira, mas se não gostou, seja sincero, comenta, dê sugestões. O que a gente pode melhorar o nosso conteúdo. Eu estou muito feliz fazendo esse projeto. Pretendo cada vez mais investir mais tempo, melhorando ele ao longo do tempo, então eu preciso do feedback sincero de vocês para a gente poder crescer junto e melhorar, e eu quero ver vocês aprovados nos concursos e transformando a vida de vocês, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo amanhã às 9 horas, e a propósito, hoje deu Brasil, então a gente finaliza hoje o Quebra a Banca Contabilidade, Copa do Mundo, feliz da vida. Então, grande abraço, até o nosso próximo vídeo.